Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição 5 da nossa apostila, a história do povo de Deus. Nós vamos estudar da criação até Abraão. A história de Israel, ela começa por volta de 4.000 anos antes de Cristo, onde o povo já morava na Caldeia, onde hoje é o Iraque. Mas por volta de 1800, Deus chamou a Abraão. Da criação até Abraão, nós temos dois períodos: o período antes do dilúvio e o período do dilúvio até Abraão. Nós vamos falar um pouco da história antes do dilúvio. Vamos ler em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. A humanidade antes do dilúvio. Vamos ler então, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Por causa da maldade e da corrupção do povo, Deus anunciou a Noé o dilúvio. Nós vamos ler agora no versículo 13 até o versículo 22. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze-me uma arca de tábuas de recipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de 300 covados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus ele anunciou o dilúvio a Noé. E ele disse que era para Noé construir esta arca, né? Que Deus ia dar cabo de tudo que tinha na terra por causa da maldade. No versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então, Noé começou a fazer o que Deus tinha falado. Ele obedeceu. Em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9, nós vemos que Deus ele chama Abrão. Até aqui nós vimos os dois períodos da criação até Abraão. Período antes do dilúvio e o período do dilúvio até Abraão. Agora nós vamos ver a época de Israel, período patriarcal. Abraão é 2.000 anos antes de Cristo, até José, mais ou menos 1.700 antes de Cristo. A duração patriarcal ela durou mais ou menos 300 anos. Nós podemos conferir em Gênesis do capítulo 12 até o capítulo 50, o período patriarcal. Em nossa apostila, na página 29, vamos dar continuidade da época de Israel. Israel no Egito, Israel no deserto, a conquista de Canaã, período dos juízes, monarquia, período do reino dividido, cativeiro, exílio e restauração, período interbíblico, a época do cristianismo, os dias da vida de Cristo, os dias do Novo Testamento,
após os dias do Novo Testamento. Agora nós vamos ver os nomes do povo de Deus. Israelitas são descendentes de Israel, aquele que luta com Deus, que é igual a Jacó, nome espiritual da nação hebraica. Hebreus, Éber, o que vem do outro lado, referindo-se a Abraão. Judeus, no período de Esdras e Neemias, o termo judeu passou a designar aqueles que outrora eram denominados israelitas ou hebreus. Também se chamam assim os praticantes do judaísmo. Agora nós vamos ver da criação até Abraão. Vai da criação de Adão e Eva até a saída de Abrão da terra de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia, para a terra de Canaã. Está em Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 12. Entre o período de Adão e Eva até o dilúvio, nós encontramos os seguintes fatos importantes: a criação do homem e da mulher, Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 30, e do capítulo 2, versículo 7 até o versículo 25. A entrada do pecado no mundo, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 24. A perversidade do velho mundo, Gênesis capítulo 6. O dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 17. Do período do dilúvio até Abraão. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 20. A Gênesis capítulo 12, versículo 5. Levou Abrão consigo a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Após o dilúvio, Deus ordenou que Noé e seus descendentes provassem a terra. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis capítulo 9, versículo 7. Vamos ver agora os descendentes de Noé. Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, deram origem aos povos semitas, camitas e jafetitas. Em Gênesis capítulo 9, versículo 25 até o versículo 27. E disse: Maldito seja Canaã, filho de Cã, seja servo dos seus servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja-lhe servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servos. Vamos ver agora a dispersão das raças, a Torre de Babel. Está em Gênesis, capítulo 11, versículo 4 até o versículo 8. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos celebre ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo
é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Está em Gênesis capítulo 11, versículo 4 até o versículo 8. A princípio, acredita-se que todo o povo que edificava a torre falava uma única linguagem. Com uma confusão igual a Babel, o povo começou a falar diferentes linguagens e não mais se entenderam. Por isso, cessaram de edificar a torre e se dispersaram. De acordo com alguns estudiosos bíblicos, os filhos de Noé deram origem a todos os povos da terra. Mediante os relatos de Gênesis, capítulo 9, versículo 11, com destaque para o capítulo 10, que fala detalhadamente sobre os filhos de Noé. Esses estudiosos interpretaram a origem de Sem, Cã e Jafé. Os semitas, descendente de Sem, Gênesis 10, versículo 21 até o versículo 31. Fixaram-se nos vales do Tigre e Eufrates, e regiões próximas do leste da Ásia. Algumas civilizações, elamitas, assírios, caldeus, sírios, árabes, judeus, lídios e arameus. Os camitas, descendentes de Cão ou Cã. Calor, está em Gênesis capítulo 10, versículo 6 até o versículo 20. Ocuparam a Arábia Meridional, o leste do Mediterrâneo, o sul do Eufrates e o leste da Ásia, além do norte da África. Algumas civilizações, os egípcios, os babilônicos, os hindus primitivos, e a maior parte da Ásia Oriental, incluindo o que seria hoje o Japão. Os jafetitas, descendentes de Jafé, engrandecimento, em Gênesis capítulo 10, versículo 2 até o versículo 5. Algumas civilizações, russos, gregos, alemães, holandeses, suecos, ingleses, medos, persas, celtas, povoaram a Europa. O plano de Deus para o ser humano. O plano de Deus para o ser humano, de acordo com a sua palavra, é que este vivesse eternamente com saúde, paz, alegria e felicidade. Ele preparou um paraíso para ser a habitação dos seus filhos, Adão e Eva. Bem como seus descendentes, viveriam em completa abundância se apenas dessem ouvido à sua palavra. A entrada do pecado na vida dos filhos de Deus veio mudar o rumo da história. Mas o que é pecado? Deixando de lado, por enquanto, as discussões teológicas sobre o assunto, podemos entendê-lo como a ação do diabo na vida do ser humano. Em suma, pecado é aquilo que é contrário à vontade e à palavra de Deus. Adão e Eva poderiam ter resistido ao diabo, poderiam duvidar dele, negar as suas verdades, repreendê-lo e crer apenas na palavra de Deus. Infelizmente, fizeram ao contrário de tudo isso. Entretanto, mesmo com a entrada do pecado no mundo, Deus não desistiu do seu plano para as vidas das pessoas. Ao lermos as Escrituras, podemos acompanhá-lo na história humana, revelando-se e chamando os homens para a vida plena sobre os seus cuidados. De um modo geral, os homens têm rejeitado seu convite, são egoístas, incrédulos e têm preferido os banquetes de Satanás, a mesa que Deus põe diante deles. A revelação máxima de Deus
se deu em Jesus Cristo, como estaremos estudando nas próximas lições. No período que antecedeu o dilúvio, mesmo depois da entrada do pecado, os homens ainda possuíam longevidade. Viviam às vezes séculos. Acontece que o pecado, responsável pelas enfermidades e pela morte, ainda estava começando a causar os seus danos. Vamos ver em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Você pode estar lendo também em Salmo, capítulo 90, versículo 10. Eu vou deixar essa referência para vocês estarem lendo. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo, capítulo 90, versículo 10. Então, nós chegamos, ao final de mais um estudo da lição 5, E nós falamos sobre a criação até Abraão. Nós conhecemos um pouco da história do povo de Deus, Que veio da criação até Abraão, o período antes do dilúvio, o período do dilúvio até Abraão, Então nós conhecemos um pouco dessa história. E vocês podem estar acompanhando com a sua apostila. E qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, Para nós estar debatendo sobre este assunto. Que Deus possa abençoar vocês, bom estudo.